Vamos falar daquele jogo efervescente de ontem à noite, lá no Morumbi, com pouco mais de 14 mil pessoas, um público pequeno no Morumbi, nesta segunda-feira, mas foi um jogo importante por tudo que aconteceu lá. 2 gols anulados do São Paulo, erradamente anulados. Atenção, além de tudo isso, a arbitragem foi uma tragédia, como todo mundo está falando aí. Aliás, a equipe de arbitragem já foi afastada pela Federação Paulista de Futebol para reciclagem e apoio psicológico. Então, entre tantas coisas que aconteceram lá, a arbitragem foi fraquíssima, foi muito fraca mesmo. Nós vamos falar sobre isso, né? O São Paulo, que pelas contas aí do Bruno, 27 finalizações, 2 gols anulados e uma arbitragem trágica. O São Paulo fez um bom jogo, sim, até na questão de falar do time, do desempenho. Primeiro isso, é verdade. O time foi bem, não tem nada que reclamar da equipe, criou várias oportunidades, fez os gols, né? Aí se o árbitro anulou, aí é problema do árbitro, né? Mas o São Paulo fez os gols, o São Paulo, pelo que jogou, deveria ter tido uma vitória bem tranquila no Morumbi. E ontem, de fato, a arbitragem influenciou diretamente no resultado. Os 2 gols anulados claramente foram legais. O segundo foi um absurdo. O segundo, não tem como o cara anular aquilo. Assim, o primeiro, você ainda fala, é um lance que o atacante está entrando, a defesa está saindo, pode acontecer um erro. O segundo, não. O segundo, o Pato estava bem atrás do defensor, aí teve um desvio no meio do caminho, aí naquele desvio ele podia confundir com o jogador do São Paulo, mas bateu claramente no jogador do Novo Horizontino. Lance muito legal, muito absurdo, e o árbitro anulou. Tem pênalti que existe, tem reclamação de 2 pênaltis, um deles eu daria, o outro não. Mas, de qualquer maneira, foi uma arbitragem muito ruim para o São Paulo, mas fora isso, criou chances, o goleiro do Novo Horizontino trabalhou bastante, teve bola na trave. Então, era um jogo para ter vencido, né? O resultado não foi bom se você pegar só o resultado, mas o time foi bem. Dos 4 jogos até agora no ano, foi o melhor do São Paulo. Nenhum jogo foi excepcional, mas dos 4 jogos, esse foi o melhor. Foi o que o time criou com mais facilidade, que chutou mais no gol. Então, eu gostei do time. Às vezes, algumas circunstâncias levam a um resultado negativo. E, nesse caso, a arbitragem tem que ser colocada como uma das circunstâncias, porque mexeu muito no resultado do jogo, principalmente no segundo tempo. Os lances mais claros foram no primeiro, mas com certeza no intervalo ele já estava sabendo que errou, e no segundo tempo praticamente não tinha mais árbitro, né? Ele estava totalmente perdido, né? Ele estava assustadíssimo. É um jovem, tem 24 anos, acho que os jovens têm que ter oportunidade, mas ontem, no segundo tempo, quando ele já sabia que anulou 2 gols legais, ele estava totalmente perdido. Perdeu o chão, né? Perdeu o chão. Não tinha mais juiz no jogo, acabou. Isso. Bom, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, amigos. É o seguinte, o que interessa, na verdade, é que o São Paulo está em evolução. O jogo de Araraquara já tinha jogado bem, já tinha jogado mais do que o resultado mostrou. Ontem, de novo, voltou a jogar e não vai fazer fá nem fu esse resultado, porque o São Paulo já está classificado como Palmeiras, como Corinthians, como Santos. Campeonato desse nível aí, você já sabe que os grandões estão classificados. Óbvio que o São Paulo foi extremamente prejudicado pela arbitragem, mas eu considero assim, vamos lá. O rapaz tem 24 anos. Se foi escalado é porque ele tinha... O pessoal da arbitragem entendia que ele tinha essa capacidade. Ele tinha apitado o Ponte Preta e Santo André em Campinas, foi 3-2 para Santo André, e a doce torcida da Ponte não reclamou. Quer dizer, ele foi bem num jogo bravo, jogar lá no Moisés do Carelli, nossa senhora, né? Então, eu lembro quando a Conceição estava viva, que ela estava batendo papo com a gente numa boa, ela saía correndo, xingava, chutava o carro do árbitro. Então falava, Conceição, o que foi? Não, é preventivo. Então, já era assim o negócio. Fazia um fuzuê preventivo. E foi tudo bem lá. Óbvio que o menino vai ter que ser afastado, óbvio que ele se perdeu completamente no psicológico, né? Quando ele, como diz o Bruno, depois de saber que errou, que a arbitragem errou, não foi ele, né? O cara se perde. É muito jovem, é normal. Acho que tem que ir com calma, dar um tempo, mas esse menino, todas as indicações é que ele tem capacidade para trabalhar lá na frente. Não foi um drama, porque como eu falei, é claro que o São Paulo poderia ter assumido a liderança geral e tal, mas não vai fazer diferença. No final da história, isso não vai fazer diferença. O mais importante é que o time do São Paulo está evoluindo claramente. A gente reclamava do time do Fernando Diniz que ele não finalizava, e agora finalizou 27 vezes, como já finalizou bastante contra a Ferroviária. E a defesa não está tão vulnerável. Onde foi o segundo gol que tomou. Então acho que as coisas estão se alinhando no São Paulo, que é o mais importante nessa história toda. Vamp, e você? Quero ouvi-lo sobre os episódios de ontem.
a arbitragem tomou conta da conversa. Já até mandei pro Pato um endereço. Eu já falei no jogo da Ferroviária. Ele precisa de um atabaque. Não, é inacreditável. Se não bater um atabaquezinho... Se ele for lá em Nazaré, eu arrumo pra ele pai de noite. Cara, Vanderlei é impressionante. Contra a Ferroviária, mesma coisa. Anularam o gol dele. Ele precisa de um atabaque. Sabe, de vez em quando você bate um bombozinho e tal. Dá uma ajeitar, porque não é possível. Principalmente os dois dele, que precisava, né? Pô, se ele faz 2 gols, jogou bem, tava jogando bem. Até chegando, não tinha que sair do jogo. Contra a Ferroviária, anularam um gol dele também. Que coisa, tá precisando de um atabaque. São Paulo foi prejudicado mesmo, professor. A arbitragem ontem à noite estava infeliz. Já falou que o árbitro é novo, marcou bem lá o jogo da Ponte Verde, mas ontem à noite deixou a desejar. Não só o árbitro de campo, mas os bandeirinhas. Né? O outro não teve nada com a história. Não, porque mas você condena logo. Não, aí vira um rolo todo, mas na verdade um só, o outro mas não teve nada. Da equipe. Então, aí ferrou, claro, sobra pra todo mundo. Mas na verdade um não teve nada com a história. Quer dizer, não foi só os gols, não. Teve lance de pênalti, né? Teve uns 3 pênaltis pro São Paulo também, né? E engraçado que eu fiquei... O Novo Horizontino joga Campeonato Brasileiro? Não. Pô, 7 titulares. Como é que pode isso? Um jogo que... Ele tem Copa do Brasil. Não, né? se eu jogo no time menor, esse é um jogo que você aparece pra arrumar um contrato pro segundo semestre. Pô, 7 titulares. E deu arranjou uma fumaça pra cima tá do São comendo Paulo. macaco, eu tô falando, tá tudo ao contrário. A justificativa é que eles vão jogar quinta-feira contra o Figueirense na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Pra eles é também importante a Copa do Brasil, sem dúvida. Vai sair mesmo, vai pegar uma moeda e já vai vazar. Então tá bom, eu respeito. É a caridade de cada um, né, professor? É lógico. Mas eu também acho uma grande bobagem. O São Paulo ontem criou... Esse jogo tem muito mais repercussão que esse Copa do Brasil e o Novo Horizontino não vai ganhar a Copa do Brasil. Criou muitas oportunidades. O Reinaldo metendo bola na trave, o Hernandes chutando, o Pato participando. E eu tava olhando o Elinho, depois do jogo do São Paulo, teve o Sub-23 do Brasil que empatou com o Colombo. O Elinho não, o Antony também jogando. Quando o Antony voltar, ele tá cada dia mais, ele vai pegando mais, tá incorporando mais jogo. Tá bem, São Paulo tem tudo pra fazer um semestre legal. Agora, eu queria... Agora, assim, dentro da tabela em relação ao empate, tem 2 colados, você vê como é que é? Você perde 2 pontos, parece que o juiz errou e tal, porque é grande. E não falou, não, vai caminhar tudo certo, os grandes. Mas tem 2 na bota. O Palmeiras hoje, se terminasse hoje, estaria fora. É isso aí. O que eu queria dizer... Esse empate do Novo Horizontino... O que eu queria dizer é o seguinte, já tivemos discussão sobre arbitragem no jogo do Corinthians, o último jogo do Santos e Corinthians. Já tivemos em jogos anteriores também. E nesse de ontem. Quer dizer, com o VAR, algumas coisas, eu não digo tudo, mas algumas coisas seriam resolvidas. Ontem, por exemplo. Então, na hora da dor, choram a ausência do VAR. Então, e quando o VAR vai entrar em ação aqui em parte do campeonato, eu acho que aí distorce as coisas. Ou você começa com o VAR e termina com o VAR, ou você não põe o VAR. Plenamente com isso. Porque é o seguinte... muda o resultado. Não só muda o resultado, mas você faz mais justiça a partir de uma determinada parte da competição. Esse jogo de ontem, professor, o São Paulo teria pelo menos se tivesse para discutir. Já muda isso. resultado. É a mesma competição, não tem, não tem sentido uma parte com outra. Esse resultado botou o Palmeiras para a terceira do grupo dele. O Novo Horizontino tá. Não, mas tô falando assim. Não é, mas é isso. Não, você tem razão, mas não tem a menor pode problema. Mas vamos supor que fosse a última rodada. O campeonato só é feito pros 4 passados. Se fosse a última rodada de classificação, estaria fora. É isso. Poderia ser eu tô olhando aqui, ó. Qual é a liga mais importante hoje do mundo que dá mais dinheiro? Premier League. Aqui é a pesquisa. Não, de liga, né? Premier League. 67% dos torcedores ingleses não quer VAR. Eles não gostam mesmo. 67%. Lá transfere direto, é rápido. E lá é rápido e mostrando no telão o que é que está sendo revisado. E o árbitro não se mete. 67% não querem. Que a Liga na Inglaterra é um sucesso, sim. Isso não há a menor dúvida, é incontestável. Mas nem tudo que eles acham, a gente pode achar. Não, mas para a Liga deles então, acham que não serve. Tudo bem, pode até não achar. Ou então eles acham que os árbitros lá erram muito pouco. É muito verdade também. Não é isso? Que eles erram muito pouco, ou não tem erros gravíssimos. Pode inverter uma coisa ou outra, mas não é uma tragédia. Tem um respeito diferente pelo árbitro, né, Vanderlei? A abordagem é outra. Então... Lembra a história do Rafa Benítez, que elogiou um árbitro, tomou uma multa de 100 mil libras. O cara falou, eu elogiei, ele falou, não fale de árbitro.
É proibido falar de árbitro, nem bem nem mal. Elogiou, tomou multa também. Então. Perfeito.